Muita alegria que mais uma oportunidade eu tenho para falar com vocês sobre algo muito grandioso, sobre algo que pode fazer a diferença na sua vida. Então hoje nós vamos falar sobre a vida e a morte. Que assunto é esse que muitas vezes quando nós colocamos nas constelações familiares no campo, esse assunto permeia várias relações? Que assunto é esse que, independente da gente acreditar ou não, nós temos uma ligação profunda, tanto os vivos com os mortos, quanto os mortos com os vivos. Eu não estou falando de religião nenhuma, eu estou falando de física quântica. E quando eu falo isso, eu estou falando de constelações familiares. Eu quero fazer um convite para vocês hoje observarem bem o que eu vou falar com vocês, porque muitas questões podem estar ligadas a algo muito profundo na alma de vocês. Não às vezes de vocês propriamente dito, mas aos entes queridos que estão conosco e às vezes ressente e sente essa falta ou essa presença dessas pessoas que já foram. E o que eu tenho para falar com vocês é que hoje, no campo das constelações, quando qualquer assunto é colocado, no campo, nós observamos que os que não estão presentes, mas que existiram, eles nos influenciam, independente da nossa vontade ou não. Poxa, Renata, mas como assim? Eu quero falar para vocês que mesmo aquelas pessoas que hoje não estão com a gente, elas estão intimamente ligadas conosco. Tanto aquelas que nós amamos tanto, muito, ou tanto aquelas que nós deixamos de amar. E aí, independente dessa situação, o que eu tenho para falar com vocês, que todos esses pertencem. Tanto aqueles que nós amamos muito e tanto aqueles que nós deixamos de amar. Renata, mas isso influencia? Sim, porque faz parte de uma das ordens do amor. E só para relembrar um pouquinho, as ordens do amor é equilíbrio, hierarquia e pertencimento. Então, os que existiram e que pertencem a esse campo, eles estão ligados intimamente a nós. Então, os excluídos, que nas constelações nós citamos os excluídos, eles estão mais presentes do que nunca. Então, quando nós falamos de constelações familiares, na conversa que nós temos no pré-atendimento, a primeira pergunta é essa: existem excluídos? Porque nas nossas árvores genealógicas, nós não colocamos os excluídos a maioria das vezes. Aí vocês podem me perguntar, mas como assim? Como assim? Quando nós montamos a nossa árvore genealógica, nós colocamos todas as pessoas que nós temos afinidades. Muitas vezes os assassinos não são colocados na árvore genealógica, as prostitutas, os presidiários, os abortos. Essas pessoas que fazem parte do nosso sistema, se existiram, e elas não são colocadas, elas são excluídas da nossa árvore genealógica. E não somente em fato de papel, elas também são excluídas no amor, Então, muitas vezes, essa ligação nossa com os que já viveram na Terra está muito mais forte, muito mais presente na nossa vida do que nós possamos imaginar. Muitas vezes, no campo da constelação, eu já posicionei, às vezes, uma situação que a mãe não estava olhando para o filho porque ela estava ocupada do pai. Então, a mãe veio para poder constelar um relacionamento dela com o filho. E na hora que posiciona os bonecos, fica visível que ela estava de costas para o filho e olhando para os mortos. Quantas vezes na nossa vida nós estamos nos dedicando aos mortos e não estamos nos dedicando à vida? Quanto tempo nós estamos perdendo e dedicando aos que foram? O que eu estou falando com vocês, gente, não é consciente. O que eu estou falando com vocês é energia. Então, às vezes, na nossa mente está tudo resolvido. Mas, na verdade, isso está mais escondido do que nós possamos imaginar. Então, diante das constelações familiares, quando nós montamos o campo, nós temos a possibilidade de olhar para algo que inconsciente nos causa dor ou nos prende no passado. Então, muitas vezes, nós vivemos dinâmicas na nossa vida que está intimamente ligado aos que já existiram. Essa semana mesmo eu fiz uma constelação e a pessoa constelou o relacionamento dela com a filha, que estava muito difícil, e foi visto que num ancestral mulher
tinha a mesma questão que tinha hoje dela com a filha. Como assim, Renata? Como assim que existem essas relações? Eu estou falando com vocês de ancestralidade, eu não estou falando em nenhum momento de religião nem de reencarnação. Eu estou falando que nós no sistema, quanto seres humanos ativos nesse sistema, nós podemos sentir essa energia de alguém que sentiu uma dor, ou então alguém que foi excluído. No sistema que muitas mulheres sofreram abuso, não preciso nem dizer abuso sexual, mas abuso mesmo de vida, da pessoa não poder ter a sua própria vida. Quando eu sou muito livre e tento fazer algo diferente e bom com a minha vida, eu carrego um peso de fazer muito diferente do que aquelas mulheres não tiveram oportunidade de fazer. Então, quando eu hoje na vida tento fazer algo e eu me sinto presa, o que é isso que me prende? Então, muitas vezes, essas histórias dos nossos ancestrais nos fazem repensar algo que está lá atrás, não por nos prender, entende, gente? Quando eu falo da gente se sentir preso, é da gente entender que existe um amor muito forte nesse sistema, e geralmente as pessoas que sentem e tentam resolver essa questão são as pessoas que vêm para libertar o sistema, que às vezes tem muito tempo, que muitas pessoas vieram passando pelas mesmas situações eu tenho várias experiências de constelação, principalmente em relacionamento, que a mãe separa e a filha, quando casa, passa um certo tempo, ela repete o mesmo destino da mãe. Aí vocês vão falar que é maldição? Não, gente, isso é amor. Só existe o amor que cura e o amor que adoece. Então, quando uma filha repete o destino de uma mãe, ela não faz isso na consciência, mas ela faz isso por amor. Então, inconscientemente, ela se julga. Eu não mereço ser feliz nesse relacionamento, porque minha mãe foi tão infeliz no casamento dela. Isso aí é um lugar de criança, né? Que eu já falei com vocês muitas vezes, que a gente às vezes está nesse lugar de criança, né? De criança que tenta organizar a vida para dar conta dos grandes. E quando a gente é apenas o filho. Então, muitas vezes nós estamos fora do nosso lugar. E com essa situação, nós nos embolamos repetindo destinos. Ah, Renata, mas você está sendo muito categórica. Não, eu estou sendo muito sistêmica. Quando eu falo isso com vocês, eu falo com uma certeza sistêmica de tudo o que foi para o tudo o que é. Porque muitas vezes a gente não consegue vislumbrar o que eu estou falando com vocês. Porque tem uma frase de Saramago que fala que é necessário sair da ilha para ver a ilha, né? Então as constelações, elas possibilitam a gente sair dessa ilha, da gente sair do nosso lugar, da nossa mente que mente e começar a enxergar a vida muito mais ampla, né? Porque a questão da vida e da morte é justamente isso. A vida, ela é muito pequena e muito pouco para a imensidão de morte que existe, né? De tempo que existe entre o antes do nascimento e o depois da morte. Nós não temos noção desse espaço. Mas a gente sabe, nós sabemos que esse espaço da vida, ele é muito breve, né? E aí, a gente vai ficar protelando as coisas nesse tempo que já é tão pequeno? A gente vai continuar olhando para tudo só com dor? Ou a gente vai começar a tentar olhar com amor? Né? Eu costumo falar com as pessoas que o meu trabalho é ajudar as pessoas a olhar com amor para tudo que antes era só dor. Porque quando a gente começa a ter esse olhar sistêmico, a gente começa a olhar as coisas de um ângulo muito livre e muito leve, né? E aí a gente começa a levar a vida de uma forma consciente das coisas que elas são, né? Dos fatos que são, e tomar essa vida do jeito que é, sem mimimi. Porque senão a gente fica assim, poderia ser assim. É o verbo mais, o tempo verbal mais injusto que poderia existir. É o futuro do pretérito. Então, no futuro do pretérito, as coisas poderiam acontecer? Não, gente. A vida é essa. A realidade que se impõe é essa. E aí, vai ficar perdendo tempo? Então, nas constelações, Bert Hellinger, ele sempre foi muito categórico, né? Então, ele nunca brincou de ser constelador. Então, ele sempre falava e dava aquele corte cirúrgico. Porque, às vezes, as pessoas vão para ouvir de vocês
ou para mim, principalmente que sou terapeuta holística, algo que façam que elas possam se sentir num lugar confortável. Da minha parte não vai ter essa solução. Ela não vai ouvir da minha boca algo, às vezes, que traga conforto na zona de conforto. Porque existe nas constelações algo que causa dor. E aí a gente tem que olhar para aquilo para poder incluir, que geralmente são excluídos, né? Então essa questão da morte também, muitas vezes são mortes que aconteceram e as pessoas por arrogância carregam esses mortos até hoje, né? Numa morte assim recente, a dor é necessária, o sofrimento é necessário. A curto prazo, porque a longo prazo você se torna uma pessoa arrogante, porque vocês querem carregar o destino dos outros como se vocês fossem dar conta deles. E aí? Vocês estão pareados com Deus. Que arrogância é essa que nós, quanto seres humanos, que estamos em experiência de vida agora, que a qualquer momento podemos não estar mais, a gente quer tentar salvar o outro? Como assim? É confuso esse pensamento, porque existem pessoas que as pessoas já morreram há muito tempo e até hoje elas estão vivas dentro da pessoa. Não que elas não mereçam lugar de honra, eu não estou falando disso. Elas merecem todo lugar que é possível na vida dessa pessoa, mas é um lugar leve, é um lugar de gratidão, é um lugar que as pessoas olham e digam sim para tudo que foi do jeito que foi. E não querer que o passado tivesse sido diferente, porque aí você está querendo ser Deus. Vocês estão querendo ser pessoas que façam melhores do que Deus. Porque se aquele destino é da pessoa, por que vocês querem que eles pudessem ser diferentes? Então, a gente tem que ter a consciência que a morte é sim. E o que eu vou fazer com a morte de uma pessoa que eu amo tanto? O que eu vou fazer com essa morte de uma pessoa que, para mim, ela nunca poderia ter ido? É dizer sim. É conformar no sentido não de conformidade, mas de respeito. Porque ela tinha um destino. Quantas pessoas que morrem em acidentes e brutalmente e elas desencarnam. E aí a gente fica pensando, nossa, se ela não tivesse feito aquela viagem, né, no carro, talvez não teria acontecido. Não, era necessário. Quando a gente sabe que tudo faz parte de um planejamento muito maior do que a gente tem noção e que esses destinos dessas pessoas estão ligados a destinos que elas escolheram ou honrar em detrimento aos ancestrais, não tem outra palavra a não dizer do que seja sim. É a gente dizer sim para isso tudo e não a gente tentar querer o tempo todo que aquela pessoa estivesse hoje no nosso presente. E aí o que a gente acarreta? Acarrega peso para as nossas vidas, porque a gente deixa de viver o presente, né? Nas constelações fica muito claro, os bonequinhos ficam de costas para o presente e para o futuro e ficam olhando para o passado. Mas como assim? Tá no presente vivendo o passado? Então aquele livro, O Poder do Agora, que eu sempre indico para vocês, é justamente isso. Se eu falar com vocês que só existe o agora, como que vocês estão aí? Se só existe o agora. Se eu for fazer essa reflexão comigo, eu vou falar que eu estou muito bem. E aí a gente fica pensando, o agora. Só pensa no agora aí com vocês, que vocês estão aí comigo. Como vocês estão? Só existe isso. E aí a gente fica no agora, projetando frustrações no futuro que nem aconteceram e talvez nem vão acontecer, ou então a gente fica preso no que poderia ser, no modo futuro do pretérito. Ai, Renata, mas quantas reflexões. Gente, quando eu vou falando com vocês e o campo vai me indicando os caminhos que eu tenho que seguir. Então eu tenho um roteiro a ser feito e daí vem esse despertar de consciência, porque muitas vezes a gente está na vida, mas vivendo os nossos lutos. Então muitas vezes nós estamos aqui no presente, mas não estamos vivendo o presente, porque nós temos muitas questões com os lutos que às vezes a gente não fez. Eu já falei que o luto, para ele poder ser bem feito, ele tem que ser forte,
ele tem que ser muito intenso e rápido. Porque aquela pessoa que fala no velório que não vai chorar, que não tá sofrendo, quer aquilo mesmo, se ela não fizer esse luto ali na hora, ela arrasta esse luto pro resto da vida. Porque existe na psicologia, né, depois de 6 meses, a morte volta, né? Pela psicologia convencional, esse luto, muitas vezes, ele mesmo sendo feito lá, do jeito que tinha que ter sido feito, depois de 6 meses, ele ressurge, gente. Não é que ressurge a pessoa que morreu, não. Ressurge essa energia da dor, né? Então, você pode ouvir aí várias pessoas que vão falar das questões que ainda doem na vida delas sobre a morte. E aí, o que eu tenho para falar com vocês é que a gente tem que estar vivo, não pensando que vai morrer, que aí é drástico, né? Mas a gente tem que estar na vida como vivos e não como mortos, que muitas vezes ficamos vivendo destinos dos outros. Muitas vezes ficamos presos aos mortos que nos foi caro, né? Que nos foram caro. E aí, com isso, a gente tá perdendo o agora. E aí, aquela pergunta que eu adoro. Quanto tempo vocês têm? Que a gente vive como se tivesse muito tempo. Bert Helling sempre fazia essa pergunta quando as pessoas se embolavam para poder ver o que estava visível. E aí a pessoa ficava contando história. E ele, alemão, né, muito firme, com aquele corte cirúrgico, ele falava: quanto tempo você tem? Você está vivendo como se tivesse muito tempo. E aí, quando eu trago essa reflexão da morte e da vida, quantos de vocês às vezes não vivem os lutos? Quantos de vocês que às vezes estão vivos, mas estão na vida como mortos? Quantos de vocês estão perdendo tempo? E aí, a mensagem é: nós não podemos perder tempo, porque a única coisa que nós temos é o tempo. Então, quando eu trago vocês para poderem refletir sobre o agora, como vocês estão agora, é para vocês terem essa noção de que só se vive o agora, né? O passado, a humanidade está desenvolvendo doenças relacionados a esse momento do passado e do futuro, né? A gente vê claramente o Alzheimer a pessoa não viveu agora, ela fica presa no que foi bom no passado. Então ela chega até o útero da mãe dela, até o momento que ela não se alimenta mais sozinha. E isso que o cérebro não sabe o que é passado e futuro, ele só vive agora. Então se a minha mente fala o tempo todo que o que era bom tá lá atrás, o meu cérebro volta. E aí meu corpo também começa a obedecer esse comando cerebral. Aí o Alzheimer é isso. E a medicina fica procurando solução física para uma coisa que é da alma. A pessoa não vê prazer hoje. E aí ela começa a querer voltar ao tempo em que ela era feliz. Mesmo porque muitas vezes hoje ela está passando por desafios que fariam ela evoluir, crescer como ser humano se ela assumisse aquilo como dela. Muitas vezes a gente fala que é do outro. E o outro para Deus não existe. Então, gente, aqui é a real. Aqui é falar tudo o que vocês precisam ouvir para tomar essa vida. Não existe o depois, não existe o antes, não existe o futuro, só existe o agora, não existe o outro. E o que vocês estão fazendo com a vida que chegou até vocês? Dessa vida que foi muito cara para todos os ancestrais. Né? Se a gente pegar hoje o tempo que nós temos hoje de humanidade, quantos dos nossos ancestrais passaram por momentos terríveis? Nós atravessamos uma fase que é difícil moralmente, né? Das coisas que nós conseguimos perceber quanto humanidade. Mas antes as dificuldades eram dentro da casa. As pessoas tinham muita dificuldade de ganhar dinheiro, as pessoas eram muito doentes, as pessoas passavam por flagelos que elas não mereciam, né? Vou fazer assim entre aspas, porque está ligado ao sistema. Passava por situações de fome, de guerra, né? De falta de lugar para morar. Mesmo tendo lugar para morar, existia um patriarcado muito grande. E aí hoje nós estamos aqui. E as nossas dificuldades é qual? Tomar consciência do que a gente é.
Entende? Porque a gente fica muito tempo, eu não, tá? Eu saio fora dessa, querendo ter e não buscando ser. E daí a gente perde tempo, perde muito tempo, porque o ter vai ficar. O ser é o que a gente vai levar com a gente. Vai levar como, Renata? Você tá falando de religião? Não. Eu estou falando de ânima, de ânimos. Eu estou falando com vocês de energia. Então, o que eu sou, a bagagem que eu aprendi, os estudos que eu fiz, o que eu faço, né? Isso eu não perco. Isso eu não perco, ninguém me tira. Os bens materiais, as coisas que eu conquisto aqui, isso tudo pode ir por água abaixo. Mas o que eu tô falando com vocês é desse intervalo do início da vida até o fim da vida. O que vocês fizeram para ser? Né? Porque muitas vezes essa busca incansável do ter nos faz a gente perder o ser. Então, quando a gente faz as meditações, né? Eu já pratico meditação já há algum tempo. A meditação te traz para o momento agora. E quando a gente começa a tomar consciência das nossas sombras, porque as nossas luzes, a gente abre a boca e canta pro mundo inteiro as nossas luzes, né? As nossas luzes a gente deixa passar até como um outdoor na vida das pessoas para elas poderem ver as nossas luzes. Mas e as nossas sombras? As nossas sombras ficam lá, escondido. Então, qual é a tomada de expansão de consciência que vocês têm que ter diante dessa vida? Que é, um piscar de olhos, que a gente não sabe quanto tempo a gente tem. Então, a gente vive como se tivesse muito tempo. E aí, quando a gente começa a ver que o que tem para ser feito é agora, quanto mais consciência eu tomo, quanto mais consciência desse campo e desse clã, desse sistema familiar que eu tenho, quanto mais conhecemos as nossas origens, mais chances a gente tem de fazer um pouquinho diferente. Porque o que mais a gente observa na humanidade, gente, são pessoas que estão vivendo seus lutos. Ou às vezes pegando até luto emprestado. Tem gente que a mãe ficou no luto, a filha vai antes da mãe para a morte. Como assim, gente? Como assim? Então essa questão de vida e morte é questão de tomada de decisão. Quais são os olhares de vocês para a vida? Se a gente ficar olhando somente para os mortos, a gente perde tempo e vive como morto aqui na Terra. E aí, quando eu falo desse tema que é a vida e a morte, eu quero trazer para vocês consciência. Quantas pessoas que vocês conhecem que vivem como se estivessem morto? Quantas pessoas? Quantas pessoas que não liberaram do seu coração aquelas pessoas que foi caro para elas? Nós temos pessoas que nós amamos muito. E aí, carregar esses lutos? Qual a melhor forma de poder a gente dizer sim pro destino dele? E pedir pra gente a bênção, pra gente fazer um pouquinho diferente. Porque senão também, se a gente ficar misturado com isso, a gente faz igual. Entende? Então, quando eu falo isso, eu já trouxe vários exemplos aqui. Quando o Getúlio Vargas suicidou, o filho suicidou, o neto suicidou. Eles não se sentem merecedores da vida porque uma pessoa que eles amavam muito morreu. Peraí. A gente sabe, as pessoas que foram, elas têm um significado muito grande porque elas nos deram a vida, né? No caso dos pais, nos deram a vida. E aí eu vou seguir para a morte? O pior que podemos fazer diante dos mortos é nós irmos para a morte. Porque às vezes a gente tem um conhecimento, a clareza do que é essa vida e essa morte, e nós escolhemos ir para a morte. Mas como? Inconsciente. Quando a gente ouve uma frase assim que o que nós sabemos é uma gota e o que nós ignoramos é um oceano, a gente começa a ver que a inconsciência ela é muito maior do que a consciência. E aí, quando a gente olha para a humanidade, quando a gente olha para os destinos, nós vemos claramente se todas as pessoas
entendesse as 3 ordens do amor, somente as 3 ordens do amor, o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio, a vida das pessoas seria mais leve. Mas o que a gente percebe é uma desconexão muito grande com tudo que é grande, com tudo que é dos nossos ancestrais. E aí as pessoas vivem na vida como se tudo que foi antes não fosse bom para a vida delas. E aí se embolam, né? Então, quando a gente começa a ter consciência dessas coisas da nossa vida, que é um terminar e continuar, a gente olhar para a morte e dizer sim, eu faço algo bom, pai, mãe, vô, vó, de tudo que vocês trouxeram para mim, que foi a vida. Eu faço algo bom dessa vida. Mas se eu for para a morte, eu não estou fazendo nada de bom. Eu só estou confirmando que existem questões que não foram solucionadas, né? Então, ao olhar das constelações, tudo tem uma explicação. Sério, Renata? Sério? Sério que tudo tem uma explicação, porque quando eu entendo essas 3 ordens do amor, eu consigo ver aonde que eu estou desconectado, né? Então, no campo, né, fica claro o que está na consciência e o que não está na consciência. Quando coloca-se as constelações, o posicionamento dos bonecos, eu consigo ver aonde que a pessoa está, a alma da pessoa está. Se ela está na inconsciência, no passado. Se ela está na inconsciência, no presente. Se ela está na consciência, no passado. Porque muitas vezes a gente sabe das dores que nós tivemos no passado e aquilo ainda dói. E a gente não consegue superar. Isso é estar na consciência no passado. E muitas vezes a gente está na consciência no presente. Isso aparece na constelação. Porque a gente tem ciência do que nos prende. Para a gente ser mais... só um pouquinho diferente, um pouquinho mais livre. Mas aí a gente continua. Então, quando a gente começa a sair, a gente sai da ilha para olhar a ilha. Eu acho magnífica essa frase de Saramago, porque as constelações possibilitam você olhar de fora, gente. É impressionante. Vocês daqui, vocês veem o movimento dos bonecos, vocês veem a vida de vocês em 3D na sua frente. E aí eu falo o seguinte, tem gente que fala comigo, ai Renata, mas eu tenho medo. Medo de quê, gente? Medo de quê? Se muitas vezes a gente fica na inconsciência, tomando cacetada, vivendo com medo, arrastando o destino dos nossos ancestrais, honrando os nossos ancestrais. A gente faz isso tudo por amor. E a gente vai ter medo de olhar para algo que possa mudar a nossa vida e para a gente ser um pouquinho mais leve. Porque existem destinos leves, independente de constelação, mas existem destinos muito pesados. Existem destinos que a pessoa chega para você e fala, é minha última chance, eu não me dou mais chance nenhuma porque eu já fiz de tudo. Poxa, a última porta? Então existem destinos muito pesados, então você ter a possibilidade de olhar para algo e aquilo aliviar a sua vida, eu vou ser muito sincera, a gente tem que ter coragem. Tem que ter coragem, porque a vida, se a gente não olhar com isso, com consciência, com coragem, a gente arrasta aí uma vida inteira só sofrendo. E às vezes quando muitas pessoas, né, eu tenho uma cliente minha que ela demorou 1 ano para chegar na constelação. E ela sempre via eu falando, a gente conversava, e aí ela sempre falava comigo assim, não, eu vou constelar, um dia eu vou constelar, um dia eu vou constelar, um dia eu vou constelar. O dia que ela constelou, ela morria de medo, gente, eu não sei esse medo de onde que ela tirou. Às vezes esse medo tá ligado ao ancestral também, porque uma pessoa quando toma essa atitude de olhar para algo, e às vezes o sistema não tinha coragem de olhar para algo, eu faço igual o meu sistema, entende? Então, até a questão do medo para olhar uma questão, ela é sistêmica. E aí, quando ela fez a constelação e ela acabou a constelação e ela viu tudo que precisava para ela poder ser liberada, ela olhou para mim e falou assim, por que eu não fiz isso antes?
Então, a gente não tem que ter medo de ver algo que às vezes a gente está arrastando aí. Tem quantas coisas que a gente fica sofrendo as consequências, que a gente fica na dor e mais medo e pavor que às vezes as situações nos traz na vida. Então, o convite que eu tenho para vocês é de vocês tomarem consciência, através da meditação, através da fala de vocês, sabe? O tempo todo a nossa fala, ela dá notícia do que nós somos, né? Então, olhar para vocês com mais amor, com mais piedade, né? Com mais compaixão, porque às vezes a gente é tão duro conosco que a gente não permite nem chorar. E esse assunto que eu tô falando com vocês é justamente isso. Quantas vezes na morte de um ente querido nós não nem choramos, nós nem fazemos os nossos lutos em detrimento do que as pessoas vão falar, em detrimento que se as pessoas verem que eu tô fazendo um luto muito forte, as pessoas vão falar que eu sou fraca, que se exploda. Nessa hora do luto, dessa morte, tem que ser feito dessa forma mesmo, muito forte, porque foi algo que doeu muito. E segurar esse choro nessa hora dessa morte é arrastar uma vida inteira os mortos que nós temos. E aí? Como que vocês escolhem estar na vida? Então, um bom começo é a gente agradecendo esses mortos que foram, dizer sim para o destino deles, porque a gente só vê a superfície, a gente não sabe o que tinha de honra ou de cumprir o destino dos ancestrais, né? Então a gente fala, eu sou grata, obrigada pela vida que chegou até mim através de vocês. Quando forem grande, tá, gente? Quando eu falo grande, é quando faz parte da diretoria, né? Quando faz parte dos pais, dos avós, porque os que vieram depois de nós, eles não influenciam no nosso destino, muito pouco. A maioria do que foi testado nas constelações são pessoas que vieram antes de nós. Como, Renato? Entrada no sistema. Quem entrou no sistema antes de você, quem veio para a Terra antes de vocês, é mais significativo, porque o destino deles ressoa em nós. Foi o que eu falei, na teia de aranha, a aranha está lá no meio e quando cai algo que caiu lá atrás, a vibração chega até essa aranha. Então, muitas coisas dos que vieram antes chegam até nós. E às vezes a gente passa uma vida assim, nossa, eu sinto uma angústia. Eu não sei, tem hora que eu quero fazer as coisas e eu animo, aí depois eu desanimo. Tem coisas no meu negócio que tá fluindo e de repente não flui. E aí, quantas vezes nós estamos procrastinando em nome de alguém que também quis ter o sucesso ou quis levar uma vida mais leve e não conseguiu. E a gente toma esse lugar, como se a gente fosse fazer para eles de novo, atualizando versão. Então, quantas vezes na vida que nós estamos como mortos, né? Porque essa questão de morto e vivo eu já falei na outra live. É só uma questão de ponto de vista, porque a gente vive e morre todos os dias. Quando a gente dorme, no sonho, é tão real naquele sonho, nosso corpo tá parado na cama, que a gente tá como se fosse morto, mas tá vivendo. O que nos separa é somente o corpo. Então, o que eu tenho feito dessa vida? Eu estou atentando para as coisas que são essenciais? Eu estou atentando para o que chegou até a mim? Porque muitas vezes nós estamos fazendo nada com essa vida que chegou até nós. E aí a gente está perdendo tempo. E os vivos, tanto os vivos quanto os mortos, continuam ligados, seja pelo laço amoroso, pelo clã, ou seja pelas dores, seja pelos excluídos, sobre aqueles que tiveram destinos pesados, né? Sobre aquelas pessoas que a herança delas foram tão tumultuadas que até hoje ressoa no campo, como se elas não quisessem se tornar esquecível, né? Então elas se tornam presente, coisa do passado no presente o tempo todo. São aquelas heranças, né, que se embolam, porque a pessoa que trabalhou e teve aquele dinheiro não queria que o dinheiro
se perdesse, que fosse para a mão daquelas pessoas que nunca trabalharam e nunca souberam o valor daquilo. Então, quantas influências, não estou falando de religião, estou falando de ancestralidade e energia, quantas influências que nós temos em relação a essa questão de vivo e morto, entende? Então, um bom lugar é dizer sim para o destino das pessoas e que a gente possa fazer algo bom com os nossos destinos, né? Que a gente possa viver essa vida com plenitude e de possibilidade que a gente possa ser um pouquinho mais livre. Então, quanto mais eu me curo, mais eu curo o meu sistema. Quando nós constelamos as nossas questões nas constelações, nós conseguimos aliviar o nosso destino. Mas não é só o nosso destino, de todos que vão vir pela frente, porque eu curo em mim algo que possa fazer os meus filhos ou os filhos deles adoecerem, ou alguma dor minha que influencia no destino deles e não deixam eles serem o que eles quiserem ser, né? Que muitas vezes nós pais projetamos nos nossos filhos algo que nós gostaríamos que nós tivéssemos feito. Loucura. Então, como que eu posso fazer o destino dos meus filhos serem mais leves? Eu tomando consciência, né? Então, quando a gente começa a ter consciência que está tudo interligado, que a vida é uma continuação da morte, porque os que foram ainda nos influenciam, e nós também, quantas pessoas que estão vivas e ficam presas nas pessoas que morreram, principalmente mães que perderam bebês na hora do parto. A gente ouve casos de várias mães que ainda lamentam aquela morte, entende? Então, gente, quando a gente entende que existem destinos e cada um tem seu tempo, nós começamos a ver a vida de uma forma mais leve. Não estou falando que a gente não tem que sofrer, não estou falando isso. Eu estou falando que a gente não precisa carregar esse sofrimento pela vida. Eu estou falando que eu não estou insensível à dor de ninguém. Eu estou falando que vocês têm que ser sensíveis à vida de vocês. E aí, quando vem essa questão dos abortos, né? Que está tendo uma pergunta aqui na live, eu volto lá no amor que cura e o amor que adoece. Que os abortos, quando eles não têm um bom lugar, né? Por exemplo, a questão do nome, né? Se eu escolho um nome para o meu filho ter e ele gerado, morreu na hora do parto, e ele já tinha um nome estabelecido para mim, para o meu marido e para todas as pessoas, porque a gente, quando espera um filho, nós esperamos ele com o coração aberto, e daí a gente faz nossos planos, compra os enxoval, né? Faz tudo que tem que fazer da melhor forma possível, porque ele é bem-vindo, né? E aí, quando ele já tem um nome, e se ele não for nomeado, porque esse nome às vezes não chega a dar nome, né? Não tem problema, mas dentro do seu coração ele tem um nome. E aí, quando eu pego esse nome, minha próxima gravidez, eu coloco esse nome, esse aborto que aconteceu, ele se sente excluído, tá, gente? E aí, o próximo filho que vai habitar esse útero, ele vai se sentir menos forte diante da vida, porque ele sente que esse aborto, que existiu uma criança antes dele naquele útero. Então, a mãe dele não precisa verbalizar isso, tá? Nas constelações ficaram muito claros de pessoas que nem sabiam que tinham irmãos abortados e viviam na vida como se não fosse o 100%, como se tivesse no 50%. Porque quando a alma sente, né, que é aquela frequência que eu falei com vocês do amor que chega até vocês, e a alma percebe que aquele útero existiu outra pessoa que não está na vida antes dele, ele entra na vida com peso, como se ele não merecesse a vida. E aí a gente vê várias pessoas pela vida, a gente vê pessoas que não conseguem um emprego bom, elas têm dificuldade quando elas vão dar arrancada, elas recuam. Quando elas vão ter dinheiro, elas desanimam. Então a gente vê essa força de criação que a pessoa quer alguma coisa, mas ao mesmo tempo ela recua. A procrastinação. Então geralmente está ligada a algo, se não estiver ligado ao pai, que isso tem a ver com o pai, pode estar ligado a um irmão que não teve
a vida, independente de ter sido provocado ou espontâneo, tá, gente? Porque o que acontece nas constelações? A gente sai do julgamento. Então, muitas vezes, quando é provocado, às vezes aquela mãe não tinha condições ou aconteceu alguma coisa dentro do psicológico dela que, ou então tem alguma coisa a ver com o clã dela que também já tinha feito outros abortos. Então, quando é provocado ou espontâneo, não tem julgamento, eles são da mesma forma. O que diferencia é a exclusão. Então, quando um existiu e não foi nomeado, essa energia ficou pairando no clã como excluído. E aí, como tem a lei do pertencimento, ela vai de encontro à exclusão. Então, independente de ter sido provocado ou espontâneo, não faz diferença. O que faz diferença é a exclusão desse ser humano que era para ter tido a vida e por qualquer outra razão que não vem ao caso, ele não está na vida. Então, a mãe, quando tem a oportunidade de verbalizar isso com os filhos, ou então numa constelação, quando ela coloca esse filho no sistema, dando nome, nomeando, alivia o sistema todo, tá, gente? Então, assim, se tem a possibilidade, né, igual quando tem filhos gêmeos, né, tá sendo gerado gêmeo, só que quando só nasce um, com o tempo, avisar ele que existia outro junto, para ele poder não repetir o mesmo destino, de procrastinar, de ter um peso na vida, porque um que foi gerado junto não está na vida. Então, quando eu falo de morte com vocês, eu estou falando de verdade na vida. É um assunto, assim, que para mim, ele é essencial, porque não tem como estar na vida presas às nossas questões de morte, né? Então, quantas pessoas que ainda estão presas nessas questões de pessoas que elas amaram muito, né? Então, só para elucidar para vocês, a questão do assassino, né? Que Bert Helling viveu na época do Holocausto na Alemanha. Alemão, né? Ele era alemão, ele vivia na época do Holocausto na Alemanha. E aconteceu de várias constelações que ele fez aparecer a questão dos campos de concentração. E estava muito pesada porque foi uma morte em massa violenta. Então, os alemães que ficaram na Alemanha no decorrer do tempo, que Bert Helling também foi para o campo de concentração. Então, ali ele estava no fervor, né, do Holocausto. Então, muitas vezes, quando chegou a ver questão de Holocausto nas constelações, ficou claro que quem provoca, olha, até arrepio, que quem provoca a morte e quem sofre a morte tem os destinos interligados, entende? E tanto quem provoca a morte e quem sofre a morte se procuram, entende? Olha como que são as coisas. Então, quando na possibilidade das constelações era possível eles olharem um para o outro, né? Os representantes da constelação, uns olharem para o outro e dizer: nós não éramos tão livres, os nossos destinos se cruzaram porque você tinha algo no seu destino que se tornava vítima e eu tinha no meu destino algo que me tornava assassino. Então, olha, gente, eu me arrepio todo. É grandioso a gente ver a vida por esse ângulo, sabe? É grandioso quando você vê que não existem culpados, existem destinos. Então, até nas mortes mais violentas, tanto o agressor, né, o que provocou e a vítima, eles têm destinos que se atraem. E aí, para a gente poder amenizar um pouco a nossa vida e para fazer com que a nossa vida seja só um pouquinho diferente, que para trás tem muita coisa, né? Para trás tem muitos pesos. Então, para eu poder fazer algo diferente hoje, a única saída é eu me tornar consciente. Porque eu consigo olhar para tudo que é dor, que me causa dor, e eu consigo transformar isso em amor. Eu não sei se fica claro para vocês que estão me assistindo,
Mas vocês conseguem perceber que em todas as minhas palavras eu consigo sair do julgamento? Eu consigo ver que até nas questões atuais que a gente fala dos nossos governos, existe algo no governo e existe algo em nós que faz com que cumpra esse destino dessa situação que está acontecendo. Aí vocês vão falar, mas eu não votei nele. Mas quando todos nós somos um, quando a gente entende isso, que até no nosso ínfimo desejo, lá dentro do nosso coração, existe algo que tem lá neles, nos governantes. E aí, e se a gente também recebesse um poder? E se a gente estivesse num lugar de também fazer algo? Será que nós faríamos muito melhores? A gente não se conhece para dar essa garantia, né? Então, quando a gente vê várias pessoas que estava na época da eleição prometendo mundos e fundos, entrou no poder e mudou. Não, gente, ele não mudou. Só apenas deixou claro algo que já existia dentro dele e que a gente não conhecia. Então, algo dentro dele, que a inconsciência dele não deixava ele transparecer, ou então ele mesmo sabia. Quantas coisas que existem dentro de nós que a gente desconhece. Então, quem sou eu que não me conheço para falar algo de alguém que também eu não conheço? E aí, quem sou eu para falar algo de vocês se nem eu me conheço? Às vezes, quando a gente ouve algumas notícias, será que eu não faria o mesmo? Eu não posso garantir. Eu não posso garantir, porque se a gente for ver no total da inconsciência, que é uma gota no universo, né? Uma gota no oceano, e esse oceano que é muito maior do que eu. Então, quando a gente começa a olhar a vida sem julgamento, a nossa vida também fica mais leve. Quem me conhece, quem conversa muito comigo aí, que tem acesso a mim, todas as conversas eu faço a pessoa pensar na questão do julgamento. E eu faço de um jeito que eu falo, é seu ponto de vista. Eu não tenho que comprar ponto de vista das pessoas. Então, mas Renata, mas como que você vive no meio disso tudo? Você é alienada? Não, eu sou consciente. Ao tempo todo eu estou tentando me tornar mais consciente. Eu não sou consciente não, gente. Eu sou mais inconsciente do que consciente. Então depois dessa live eu vou fazer uma outra live aí, que eu vou falar justamente sobre isso. Quanto mais eu vejo as minhas questões, mais eu vejo as minhas inconsciências. Eu não sou melhor que vocês nunca. Vocês que estão aí podem ser até muito melhor do que eu. Eu estou num caminho de busca. Eu estou num caminho que eu estou fazendo com que vocês atentem para que vocês olhem que vocês não são isso que as pessoas falam que vocês são. Ou então que sempre falaram que vocês são. Ou que vocês mesmos contaram para vocês que vocês eram. Então, isso que eu quero mostrar para vocês. Porque a gente vive uma vida, às vezes não, muitas vezes, que a gente vive no persona, né? Nas máscaras, que a gente nem sabe quem que a gente é. Eu recebi um relato semana passada que a pessoa falou assim, nossa, eu adoro essas histórias, que você coloca música. E eu vejo que você coloca a música que faz sentido para você. Eu nem sei qual a música eu gosto. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério, porque quando é aquela frase de Alice, quando eu não sei para onde eu quero ir, qualquer lugar é lugar. E aí, o que vocês estão fazendo da vida de vocês? Então, quando eu falo a questão da morte, peraí, sim para tudo que foi, mas vocês precisam ir para a vida, vocês precisam olhar as questões de vocês, porque muitas vezes, quando nós estamos na morte de algum ente querido, nós deixamos nossos filhos órfãos. E os nossos filhos sentem a energia e também vão para a morte. Peraí, vocês vão ficar com luto dos ancestrais e ainda com luto de filhos, que já é ascendente? Peraí. Tem que ter consciência. Se vocês não tiverem no presente, vocês comprometem o futuro dos filhos de vocês. Se vocês não estiverem olhando para os filhos de vocês, seus filhos ficam órfãos. Se vocês se ocuparem de qualquer outra coisa, vocês deixam a vida deles em risco. E um filho percebe quando a mãe ou o pai olha para os mortos deles. Eles sentem energia. E eles dizem inconsciente.
Eu vou antes de você, mãe. Eu vou antes de você, pai. Como se pudesse livrar os pais da morte. O que eu estou falando com vocês é forte. E eu adoro falar disso, porque muitas vezes nós vivemos como mortos. E aí a gente fica com medo dos mortos. Espera aí, quantas pessoas que a gente convive e a gente vê as pessoas andando por aí como mortos, sem ação na vida, parados. Que vida é essa? Que vida é essa sem vida, né? Então, a reflexão que eu venho trazer para vocês sobre a vida e a morte é justamente isso. Quando eu estou no agora, só existe o agora. E aí eu consigo ter força para fazer algo bom daqui para frente, né? Porque o que foi já está feito, né? Tem uma frase do Chico Xavier que fala justamente isso, né? Não dá para voltar ao passado e fazer diferente, mas dá para estar no presente e fazer algo diferente com o futuro. Gente, é possível de fazer isso. E quem se culpa o tempo todo, na verdade, está no ego. E o ego aprisiona a pessoa na culpa, aprisiona a pessoa na procrastinação, aprisiona a gente em achar que a gente não é capaz de nada. Ai, já passou, você tá com 43 anos, Renata, já era, você não consegue fazer mais nada. Ah, Renata, você tá acima do peso, já era, você não consegue. Então, o tempo todo as pessoas estão falando que a gente não é capaz de nada. A gente nasce quando é criança, não, você não pode fazer isso, porque isso machuca. Não, você não pode, nunca pode. Peraí, nunca, por que nunca? Aí vem Jesus e fala, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. E a gente não escuta ele, mas escuta todo mundo. E a gente escuta e compra esse implante como se fosse nosso. E aí a gente fica na vida como mortos. Mortos. E aí? Vai ficar na vida como morto? Perdendo tempo? E aí? Aí vocês vão falar assim comigo, mas Renata... gente, essa live é muito forte, porque eu consigo trazer para vocês assunto de constelação, levando para questões que a gente tem na vida, né, das pessoas que nos foi muito caro, e aí a gente consegue começar a ver uma clareza das questões da nossa vida que a gente fica perdendo tempo, né? E hoje, mais do que nunca, essa tomada de consciência, né, que a humanidade está passando, se não for agora, vai demorar muito tempo, né? Então, isso eu vou falar um pouquinho na próxima live, que eu vou fazer em seguida, tá, gente? Porque se a gente não tomar consciência do que nós viemos para ser, do que nós estamos aqui para ser, você vai falar assim, mas você sabe? Eu desconfio. Eu desconfio que a gente veio para ser luz, sabe? E a gente fica vivendo nas trevas. E aí a gente passa uma vida com culpa, com medo, com desculpas, e a vida passa. E aí? Então eu prefiro viver na minha ilusão, que eu vim para ser luz. Uma ilusão boa, né, gente? Porque tem tanta gente que se ilude com outras coisas. Então, quando eu tenho essa consciência que eu sou isso aqui e eu tenho certeza que eu posso melhorar, eu posso vir a ser algo melhor. Mas o problema é se eu não acreditar que eu posso ser melhor, que eu posso fazer algo bom para os outros e para mim. Ou então vou inverter a ordem, tá? Fazer algo bom para mim e para os outros, porque o mais importante é fazer para mim. Para os outros é apenas reflexo do que eu vivo. E aí, quando eu me comprometo comigo, só existe eu para Deus. Então, quando eu me comprometo comigo, eu tenho chance de fazer algo bom nessa vida, de aliviar os destinos dos ancestrais. Então, em constelações, quando a gente monta o campo, quantas coisas que as pessoas julgaram, falaram do jeito que entenderam, e quando coloca no campo não tem nada daquilo, né? Então, quantos destinos dessas pessoas que estavam presas, né, nesse clã de julgamentos que foram aliviados? Quantos destinos, quantas coisas que nas constelações a gente vê até uma possível cura. Existe cura na constelação? Existe uma possível cura. Então, quando você consegue olhar para aquilo e seu corpo físico não está totalmente danificado por alguma questão de saúde, quando você tem a possibilidade de olhar à luz das constelações algo que te incomoda muito hoje no corpo físico como saúde, você tem a possibilidade de uma possível cura. Eu não posso falar em cura porque não depende de mim, depende da pessoa, né? De como ela vai digerir.
Graças a Deus comigo não aconteceu, mas eu já vi nos relatos dos livros do Bert Hellinger de pessoas que não aceitavam o que ele falava, que não aceitaram o que foi visto na constelação. Eu tenho relato de uma pessoa que uma consteladora me contou que foi constelado o câncer da pessoa, e o câncer da pessoa não era a morte, e a pessoa não, mesmo vendo o que causava esse câncer, ela não disse sim para essa situação. Ela falou que se ela tivesse que fazer essa reverência para o pai dela, ela preferia a morte. E ela morreu. E aí, as constelações, ela é uma possibilidade de cura. Mas o que vai ser feito dessa visão, do que ela for ver nas constelações, é de responsabilidade dela. Então, essa questão de olhar essas questões da vida e da morte aos olhos das constelações alivia muito. Porque você toma a ciência que o câncer, no caso dela, era um julgamento com o pai, você tem chance de tentar melhorar isso. E muitas vezes nós sabemos, independente dos pais que nós tivemos, nós os amamos profundamente. Porque nós estamos tão ligados com eles que nós trazemos eles dentro de nós. E as pessoas que negam os pais, elas se negam, né? E aí elas têm tanta dificuldade com esse relacionamento com os pais que elas podem desenvolver câncer, pode desenvolver doenças autoimunes, né? Igual eu falei na live sobre o amor que cura e o amor que adoece. Então, quando as pessoas reconhecem que elas estavam a serviço de algo, o agressor estava a serviço de algo e a vítima também estava a serviço de algo, as pessoas começam a tomar ciência que nós fazemos parte de um destino. Renata, esse destino é predestinado? Existe uma previsão? Não, gente, existe um roteiro, né? Então, quando a gente chega, como eu falei com vocês, que os filhos, a cura para os pais, esses filhos já vêm com algo para nos curar. Então, eles já vêm com uma demonstração na nossa frente de uma possível cura de nós. E aí, vocês vão falar que ele não tem um destino? Peraí, ele tem mais ou menos. Nós temos um roteiro de vida. Então, é como se eu falasse com vocês assim, ó, a gente vai fazer um city tour, a gente vai para um país, aí lá vai ter o city tour, a gente vai almoçar nesse lugar, vai fazer isso. Só que chega lá, a gente interte com alguma coisa, e aí não deu tempo de fazer aquilo. E aí a gente tem um programa, um roteiro. Mas tudo não foi cumprido, porque não deu tempo. Então, na nossa vida é algo parecido. Nós viemos para evoluir. Essa é a única certeza. Essa é a única certeza que todas as terapias holísticas e todas, a gente for falar de Gandhi, de Jesus, a gente veio para evoluir. Então, esse roteiro, ele é montado em cima de evolução, da nossa evolução, do nosso bem. Nada é montado para a gente declinar. O declínio vem em decorrência das nossas questões, que às vezes está ligado aos nossos ancestrais. Então, tomar consciência é isso. É vocês começarem a aliviar a vida de vocês em detrimento do que foi. Sim, por que foi. Me abençoe se eu posso ter um destino mais leve, né? Nas constelações, as frases de cura, né? Eu falo muito as frases de cura aqui. Nas constelações são falado muitas frases de cura. Bert Hellinger viu que no momento da constelação, quando fala algo bem, né, cirúrgico, aquilo alivia a alma da pessoa. Então, quando no embolado de um aborto, no caso, que a mãe fala, eu vejo você, olha para esse representante do aborto e fala, eu vejo você, vocês veem claramente a energia do campo como muda, como todos os representantes mudam o semblante. Então, as frases de cura vieram para poder conectar essa energia com algo verbal, porque nós precisamos ouvir algo, né? Quantos de nós que às vezes a gente ouve alguma coisa dos grandes, né, da diretoria, dos nossos pais, da nossa mãe, né, dos nossos avós, bisavós, e aquilo nos dá uma leveza. Quantas vezes que a gente fica assim, nossa, eu queria ouvir isso da minha mãe, né? Às vezes, quando a gente está na nossa criança interior, a gente fica querendo ouvir algo lá do passado. Algo que não ouviu quando era criança. E aí a gente fica como adulto pedinte,
né? A gente fica na vida aí pedindo. Então essa reflexão sobre a vida e a morte, ela é muito profunda. E eu quis trazer para vocês tomarem consciência da grandiosidade que é tomar consciência que nós influenciamos os destinos dos mortos e os mortos nos influenciam. Então é isso que eu queria trazer para vocês. Eu adorei a presença de vocês. E é isso. Gratidão mais uma vez por tudo. Um beijo.